Olá pessoal, aqui é a Ana e hoje eu trago para vocês duas receitas de massa fresca sem glúten. Eu já tenho várias receitas de massa fresca no canal e vou colocar aqui o link da minha playlist para vocês verificarem. Porém, as receitas de hoje são receitas sem usar farinha de arroz. Então eu trago para vocês duas opções, uma delas é feita com farinha de milho e outra feita sem farinha de milho, porque há pessoas que não gostam de farinha de milho, mas ambas são feitas com ingredientes que são super fáceis de encontrar. Vamos logo aos ingredientes? A primeira coisa então é preparar as farinhas. O primeiro mix que eu vou fazer é mix que não contém farinha de milho. Então temos 120 gramas de polvilho doce, as medidas de xícaras estarão na descrição do vídeo. Depois 60 gramas de fécula de batata. Depois 30 gramas de farinha de grão de bico. Se você não tem farinha de grão de bico, use farinha de lentilha, porém melhor usar de lentilha amarela ou vermelha, não de verde, porque farinha de lentilha verde vai escurecer a massa e ela não vai ficar bonita. E depois 1,5 colher de chá de goma xantana. E é preciso misturar bem, mas bem mesmo, para que a goma xantana esteja bem distribuída no nosso mix. E agora segundo mix com farinha de milho, e é preciso usar farinha bem fina de milho, porque senão você vai sentir um pouquinho os grãos de milho e a massa vai ficar um pouco mais dura. Enquanto maiores grãos de milho, mais dura fica a massa. Então, são 100 gramas de farinha de milho, 50 gramas de farinha de aveia. Se você não tem farinha de aveia, você poderia usar farinha de trigo sarraceno ou de quinoa. E depois 60 gramas de fécula de batata, ou então polvilho doce, ou no pior dos casos, amido de milho, exatamente pelo fato de que amido de milho tem menos proteína. E 1,25 colher de chá de goma xantana. E a mesma coisa, é preciso misturar bastante bem a farinha para distribuir a goma xantana por igual. Agora, com as minhas farinhas já preparadas, posso adicionar os meus ingredientes úmidos, que são iguais para ambos os mix, e o procedimento também é igual para ambos os mix. Então são precisos 3 ovos, tamanho médio, que eu vou bater levemente com garfo até eles se juntarem, até eles se liquidificarem. Vou colocar por cima do mix e vou adicionar 1 colher de sopa de azeite ou de outra gordura líquida que você escolher. Depois, em seguida, é preciso misturar esses ingredientes, apenas isso. Vou começar com garfo e depois entro com a mão. E o ponto da massa é quando ela começa a desgrudar das mãos e vocês conseguem formar uma bola. E agora, se você usou ovos médios ou até maiores do que médios, logo você perceberá que a massa está úmida. Isso é proposital, pessoal, porque é mais fácil chegar até o ponto da massa adicionando aos poucos uma das farinhas que usamos. 1 até 2 colheres de sopa de farinha podem ser necessários até você chegar no ponto da massa. Se a sua massa está seca, você precisa adicionar um pouco de ovo batido, ou então gema de um ovo, ou um pouco de água ou um pouco de leite. Mas ovo é sempre melhor porque deixa a massa mais elástica e mais saborosa. Agora, quando você consegue já juntar a massa, transfere ela na bancada. Você pode enfarinhar a bancada com uma das farinhas que usou no seu mix. E agora é preciso sovar a massa um pouco, mas não é necessário sovar muito porque não temos glúten para desenvolver. Então só até a massa ficar homogênea e lisa. E depois de sovada, a massa fica lisa e bastante macia, pessoal. Ela parece massinha de criança. E agora, depois de sovada, a massa precisa repousar um pouco, no mínimo 30 minutos. Só que é muito importante ou embrulhar ela num plástico ou então cobrir com o próprio pote para ela não perder umidade. E agora chegou a hora de abrir as minhas massas. Primeiro eu sempre aperto, faço um disco. Agora você poderia também cortar essa massa ao meio para facilitar mais ainda a abertura.
polvilhe sua superfície com uma das farinhas e também o rolo, a não ser que você tenha rolo de silicone, que geralmente não é preciso. E vai abrindo sua massa numa direção, depois gire ela, abre na outra direção e vai esticando ela até ela ter uma espessura de mais ou menos 2 milímetros. Então, agora que as massas já atingiram a espessura que eu acho que está correta, vou cortá-las. A massa com farinha de milho eu vou cortar em retângulos de lasanha. O que acontece muitas vezes é que no centro a massa fica mais alta do que nas extremidades. Então, depois de recortar seus retângulos, pode ser necessário esticar a massa mais um pouco. E agora a massa com farinha de leguminosas eu vou cortar manualmente porque eu não tenho máquina. Para isso vou ajeitar as extremidades, mas isso não é necessário. Depois eu preciso enfarinhar bastante bem a minha folha, porque eu vou enrolar de uma extremidade até o centro e da outra até o centro. E a farinha é necessária para que a massa não grude. E agora com uma faca bem afiada, vou cortar. De vez em quando é preciso também enfarinhar a faca para ela não grudar na massa. E vou cortando a largura que eu quero, tagliatelle ou spaghetti. E agora, depois de cortar parte da massa, você pega a faca, coloca por baixo da sua massa e levanta. E dessa maneira, o seu tagliatelle, o seu spaghetti está pronto e pode ser guardado num recipiente com bastante farinha para não grudar. E estou de volta, pessoal, com a minha massa já pronta e cortada. Da receita com farinha de milho eu fiz folhas de lasanha. E isso faz uma lasanha pequena, para mais ou menos 2 pessoas. E da outra receita com farinha de leguminosas eu fiz macarrão. Agora, para cozinhar esse macarrão, de 2 a 6 minutos em água bem salgada. O tempo de cozimento depende da grossura, de qual grosso vocês abriram sua massa. E as folhas de lasanha, se você abriu elas finas, mais ou menos 2 milímetros, não precisa cozinhar. Mas se elas estão mais grossas, é melhor dar uma pré-cozida antes de montar sua lasanha, porque senão a sua lasanha vai ter que ficar muito tempo no forno. Agora, se você fez bastante massa e você quer guardar para depois, tem 2 caminhos. Você pode congelar essa massa ou você pode ressecar. As folhas de lasanha precisam ser congeladas. Não podemos deixar elas para secarem porque elas enrolam e trincam. Então as folhas de lasanha precisam ir para o congelador. E como? Você coloca primeiro separadamente cada folha por cima de alguma superfície, 15 minutos, e ela endurece. E você, depois de 15 minutos, 30 minutos, você consegue colocar uma folha em cima da outra. Porque se você colocar agora uma em cima da outra e congelar, depois, na hora de tirar do congelador, elas vão estar grudadas. Isso as folhas. Agora, o macarrão, melhor você, por exemplo, ou você pega e guarda dessa maneira, num pote e congela, só que precisa estar bastante enfarinhado, ou então você faz como se fosse ninho de passarinho. E você pode tanto secar como congelar dessa maneira. E para secar, basta deixar por cima da bancada, ou na cozinha ou na varanda, em torno de 24 horas, se o dia está quente e seco. Se o dia está úmido ou muito frio, isso pode levar até 2 dias. Só tomem cuidado para não ressecar a massa de vocês demais, porque ela vai tornar-se muito frágil. E depois, para cozinhar a massa seca, ela vai precisar de mais tempo na água do que massa fresca. Então, por hoje é tudo, pessoal. Espero que vocês gostaram da receita. Se lembrem de deixar seu joinha para mim, se inscrevam no canal. Se ainda não fizeram isso, toda semana eu tento postar um vídeo novo para vocês. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima receita!